Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E nesse tempo de pandemia, que ainda não passou, infelizmente, e que criou tantos problemas para tantas profissões, tantas atividades econômicas, tantos direitos, a advocacia foi uma atividade extremamente atingida com essa situação toda. Mas, na retaguarda, muitos colegas não sabiam que nós temos os nossos presidentes das subseções, que têm feito um trabalho, especificamente aqui no estado do Rio de Janeiro, absolutamente importante e determinante para que a gente consiga ultrapassar essas situações todas, sofrendo o menor impacto possível diante das situações. E hoje, como a gente tem feito já em algumas rodadas, nós estamos trazendo outros presidentes de subseções. E quem está conosco aqui é a doutora Claudete Capela do Vale, ela que é presidente da 31ª subseção da nossa OAB de Bangu, o doutor Marcos Antônio Silva Soares, ele que é o presidente da 57ª subseção da OAB da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e o doutor Rodrigo Lopes Plaza, ele que é o presidente da 29ª subseção da nossa OAB de Campo Grande. Senhoras e senhores, bem-vindos. Eu queria começar aqui com o doutor Marcos. Doutor Marcos, o advogado tem descoberto mais a subseção da sua região. Como é que tem sido lidar com essa circunstância toda nesse momento? José Fernandes, primeiramente quero cumprimentá-lo, agradecer pelo convite para participar aqui do programa OABRJ Debate, cumprimentar a minha amiga doutora Claudete, querida guerreira, advogada, presidente da nossa OAB de Bangu, meu querido amigo também, doutor Rodrigo Plaza, um flamenguista e amigo, querido, grande líder de ordem, presidente da nossa OAB de Campo Grande. Bom, a procura após a pandemia, né? E curiosamente, acho que tem até um dado curioso nisso tudo. Quis o destino que essa pandemia tenha iniciado efetivamente aqui no Rio de Janeiro, em março do ano de 2020, e que nós, presidentes de subseção, estávamos reunidos. Todos nós estávamos juntos num colégio de presidentes, né? E aí o colégio iniciou, teve o primeiro dia. No segundo dia, começou as notícias mais fortes com relação à pandemia, e o colégio acabou, o presidente Luciano Bandeira, de forma prudente, acabou por suspender o colégio de presidentes, e nós retornamos para as nossas subseções com a responsabilidade de avaliar o quadro e decidir se iríamos manter abertas as subseções, se não iríamos manter aberta, como que iria ser processado essa questão toda envolvendo a pandemia. Pois bem, naquele primeiro momento ocorreu, umas subseções fecharam antes que as outras, os horários, né, de atendimento foram alterados, mas importante, o doutor José Fernandes, importante é ser dito que em nenhum momento nós, presidentes de subseção, a diretoria da seccional, a diretoria da CAARG, em nenhum momento nós paramos de trabalhar. Em nenhum momento paramos de dar assistência à advocacia. Naquele primeiro momento, uma situação que afligia muitos advogados foi a paralisação completa das atividades judiciárias. E com isso, né, a reboque dessa paralisação, vem a não expedição também dos mandados de pagamento, o que trouxe uma realidade terrível para a advocacia, porque, todos sabem, o advogado é remunerado, né, através do mandado de pagamento, do alvará que ele recebe. Os tribunais fechados, né, e com pouca movimentação de funcionários, nós não tínhamos como ter o nosso sustento. Então, isso causou um problema gravíssimo. Até hoje, isso reflete na advocacia. Os nossos colegas que faziam audiências, o pessoal que ficava no fórum diariamente fazendo audiências, os nossos colegas chamados audiencistas, sofreram um duríssimo golpe. E a OAB, a Ordem, nós não ficamos insensíveis a essa realidade. Pelo contrário, fomos para o combate, né? Fomos
conversar com os colegas, entender as necessidades. Fizemos um trabalho muito intenso junto ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, para possibilitar a expedição dos mandados de pagamento, dos alvarás, que os advogados pudessem receber com mais agilidade. E assim foi sendo feito. Ali, naquele primeiro momento, todos nós estávamos tentando ainda entender a situação. Hoje, passado aí mais de ano e meio de pandemia, nós já temos uma visão de como se comportar. Hoje, as subseções estão todas equipadas. Hoje, nós temos escritórios digitais, com câmeras, com microfones, que o advogado pode fazer a sua audiência. Os equipamentos que a Ordem dos Advogados do Brasil está entregando para as subseções e para a advocacia de forma geral, já é fruto desse dinamismo, fruto desse empenho de todos nós para atender a advocacia. Então, foi um momento muito duro, mas estamos superando aí, principalmente com a união do nosso grupo. Rodrigo, o senhor é da seccional de Campo Grande. Como é que é a realidade do advogado que está mais afastado do centro do Rio de Janeiro? A gente também teve fechamento de escritórios. O advogado foi buscar apoio também em Campo Grande? Bom, inicialmente, queria agradecer o convite, José Fernandes, parabenizar pelo seu programa, que é sempre um programa muito elucidativo à advocacia. Agradecer aqui a presença, meus queridos amigos presidentes, doutora Claudete Capella, OAB Bangu, doutor Marcos Soares, aqui OAB Barra da Tijuca, todos aqui pertencentes à Zona Oeste, mas, de fato, assim como o Marcos mencionou, estávamos todos juntos naquele fatídico 13 de março de 2020, era uma sexta-feira, Marcos, uma sexta-feira 13, onde tivemos aquela notícia assustadora e não sabíamos o que fazer. Ninguém estava preparado para a pandemia, sejam os órgãos públicos, em especial a própria OAB. Mas, imediatamente, começamos a dialogar meios para garantir o mínimo de efetividade para a nossa classe. E a questão de Campo Grande, especificamente falando, nós tivemos, sim, uma série de fechamento de escritórios. A pandemia atingiu duramente a economia e os advogados, especialmente os autônomos, os audiencistas, como o Marcos mencionou, praticamente foram dizimados do mercado. O fechamento de tribunais, até hoje o TRT se encontra fechado. O TJ fechou por um bom tempo e somente depois passou a permitir o acesso. Ainda assim perduram as audiências virtuais, o balcão virtual atendimento. Hoje você transita num fórum, você não conhece mais, parece uma zona devastada. No máximo você encontra 5 a 6 advogados por dia transitando num fórum. E o fechamento de escritórios, conforme a sua ponderação, Zé Fernandes, ela trouxe uma realidade para a OAB, a necessidade de oferecer estruturas para a advocacia trabalhar. E aqui no caso Campo Grande, eu briguei muito desde o início para manter a subseção aberta. Claro que tivemos que fechar, precisamente no dia 20 de março, eu me vi obrigado a fechar por conta daquele início da crise epidemiológica que assustava. Somente em 1º de junho nós reabrimos, com horários reduzidos, e de 13 de julho até a presente data, a gente já continua trabalhando das 9 às 18 horas. Mas o grande propósito é de oferecer, como até o Marcos também citou, a questão dos escritórios compartilhados, para o advogado ter a possibilidade da realização de audiências virtuais com as câmeras, os escritórios. A própria CAARG e a OAB seccional nos forneceram toda a estrutura, há de se ressaltar. Temos também a questão do peticionamento eletrônico, onde sabemos que muitos colegas nossos, por essa questão da crise econômica, oriunda da pandemia, não tiveram condições de pagar uma internet ou até mesmo de ter equipamentos tecnológicos que pudessem lhe facilitar o trabalho. Então, a OAB hoje, muito mais do que antes da pandemia, ela se tornou a casa do advogado. Ela se tornou também o escritório do advogado. Então, é muito comum você perceber hoje advogados que aguardam a OAB abrir as portas para conseguir trabalhar, atender o seu cliente, realizar uma audiência e praticamente passam a maior parte do dia dentro das estruturas da ordem. Então, essa é a nossa missão hoje, cada vez mais garantir que o advogado possa trabalhar, o direito ao trabalho do próprio advogado.
Uhum. Doutora Claudete, caiu a conexão, mas eu acho que deu para a senhora pegar aqui o nosso papo todo aqui. Eu queria me reportar especificamente à tua região, se ela também passou pelos mesmos problemas que os outros colegas estão dizendo, e ressaltar uma coisa muito importante que muitos advogados não sabem, como o trabalho do presidente da subseção, ele é importante, ele não é remunerado, são pessoas que se dedicam para a classe, se dedicam para o trabalho, que é um trabalho de fraternidade no final da história, porque é um trabalho de atender o colega, de estender a mão, de escutar, de servir como interface do advogado que está na linha, que está lá na linha de frente, com a instituição, com os outros órgãos do Poder Judiciário de uma maneira geral. Mas eu queria que a senhora desejasse um pouco qual o retrato do advogado da tua região. Em outros papos que a gente teve aqui, nós vimos que tem advogados que ficaram numa carência muito grande. Existem algumas subseções que fizeram até um trabalho de atendimento por cesta básica. Chegou a ter esse tipo de acontecimento na tua região? Inicialmente, gostaria aqui de saudar essa entrevista maravilhosa que a OAB tem feito com os presidentes. Isso demonstra a valorização da gestão de Luciano Bandeira, né, de enaltecer o nosso trabalho, que foi um trabalho bastante árduo, mas a gente está conseguindo aí superar todas as adversidades que estão nos aparecendo aí pela frente e a gente a cada dia vem se superando. Quero desejar também aí um fraterno abraço ao nosso Rodrigo Plaza, nosso presidente de Campo Grande. É pena que ele é flamenguista, mas está tudo bem. Amigo, a gente não leva em consideração. Ao Marcão também, que é flamenguista também, mas isso aí a gente deixa para um segundo papo. Então, José, aqui na nossa região a gente teve um impacto muito devastador realmente na economia da atividade da advocacia, né? Os nossos escritórios aqui basicamente são de pequenos e médios escritórios, a economia toda é fomentada em torno, né, do Shopping Bangu, do aglomerado do Calçadão e das comunidades, né? A maioria dos advogados aqui atendem pessoas físicas, pessoas que moram em comunidades. E quando se fechou tudo, né, conforme relatou muito bem o doutor Rodrigo Plaza, o doutor Marcos, aquilo soou como uma bomba na vida dos advogados, que fechou tudo, fechou o tribunal, e como todos nós sabemos, a advocacia, em grande sua maioria, ela trabalha no êxito, né? A gente trabalha e, ao final do processo, em caso de procedência, a gente recebe os nossos honorários. E tivemos advogados passando sérios problemas aqui de ordem alimentar. Oportunidade esta em que eu me vi, né, obrigada moralmente em ajudar esses colegas e fizemos uma campanha aqui de arrecadação junto ao comércio do bairro. Pedimos aos advogados que estavam em situação mais favoráveis que pudessem também ajudar e conseguimos aí doar 100 cestas básicas para aqueles colegas que estavam em extrema dificuldade, principalmente os audiencistas, né? Que eram aqueles que sobreviviam das audiências e com o fechamento do fórum não tinha fonte de trabalho. E um ponto relevante também, José, que a nossa subseção ela teve um olhar muito crítico e muito atuante, foi a questão da saúde mental, né? Porque você se vê num dia trabalhando, ganhando dinheiro, e 15 dias depois tudo fechado, sem perspectiva nenhuma de futuro. Isso teve um abalo significativo na saúde mental dos advogados, muitos advogados deprimidos, alguns se suicidaram aqui na região, e foi o momento em que a gente conseguiu colocar uma equipe de psicólogos aqui, né, trabalhando para que o advogado conseguisse enfrentar esse momento muito difícil que ainda estamos atravessando, mas que agora a gente já vê um horizonte aí de uma melhora. Uhum. Doutor Marcos, o relato da doutora Claudete foi um relato bastante importante, marcante. Teve esse tipo de retrato também na sua região? As pessoas às vezes pensam assim, a Barra da Tijuca, enfim, é um bairro de Zona Norte, Zona Nobre, enfim.
porque o advogado ficou numa situação muito complicada, né? Ele não poderia, muitas vezes, entrar no pedido do auxílio emergencial e também ficou sem condições de ter honorários na outra ponta. O advogado caiu no Triângulo das Bermudas e aí, felizmente, nós estamos vendo como as subseções elas funcionam com apoio, e esse ponto que a doutora Claudete falou é fundamental, o apoio psicológico, né? Porque quando o advogado percebe que tem outros que estão na mesma situação do que ele e que eles estão sendo percebidos, que pelo menos, se está estudando uma alternativa, pelo menos isso pode funcionar como uma boia de salvação, né? Queria teu depoimento. Zé Fernandes, olha, realmente esse foi um dos momentos mais delicados nesse processo todo que nós enfrentamos, porque o fato de dar cestas básicas por si só é uma forma, uma demonstração de solidariedade, de carinho da ordem, mas também, do ponto de vista do advogado que está recebendo, ele pode encarar aquilo como algo ruim, algo que torna ele, que o diminui, que o torna pior do que os outros, entende? É uma situação muito delicada, e tanto assim que nós, as subseções, pouco fizemos propaganda disso. Nós entregamos as cestas básicas para aqueles que realmente necessitavam, mas entregávamos, às vezes, fora do horário de expediente, nos sábados, nos fins de semana, para preservar a imagem. Porque o advogado já vinha sofrendo tanto, todos nós sofrendo muito, mas especialmente a advocacia, por justamente isso que você colocou, né? Caiu no Triângulo das Bermudas e a gente não sabia como lidar com isso. E, além disso, ainda ter essa entrega, né, essa demonstração de inaptidão para a profissão, né, de conseguir oferir qualquer tipo de recurso com a sua profissão, essa valorosa profissão da advocacia. Então, nós preservamos todos os advogados. A Barra da Tijuca também entregou cestas básicas, como todas as subseções. Quando a gente fala de OAB Barra da Tijuca, fica estigmatizado o nome da Barra da Tijuca, mas a OAB Barra, assim como as outras subseções, ela tem a sua competência territorial que passa por muitos outros bairros. Nós temos a nossa competência na Barra, por exemplo, ela vai ali do Joá até La Grumari, onde faz fronteira, que já entra a outra subseção de Santa Cruz. Então, a gente passa por Vargens, pelo Itaiangá, um pedaço ali da Muzema. Então, também tem advogados. Pega a famosa Jacarepaguá inteira, a Cidade de Deus. Aí você vai criar um problema com o Remy. Calma aí. Senão o presidente Remy, quando vier aqui, o Remy vai brigar. Uhum. Não, mas acaba tendo uma intersecção, né? Acaba. Uhum. A gente tem uma sintonia boa, e o Remy é um amigo, eu falo isso brincando, o Remy é um amigo, né, como o Rodrigo, a Claudete, a gente não tem esse problema de interferência um no outro, né? A gente está junto nesse barco. Mas a OAB Barra, isso aí, Claudete, mas a OAB Barra ela vai ali mais ou menos até Abelardo Bueno. Uhum. E ali na Abelardo Bueno já tem um pedaço que entra para Jacarepaguá e o outro pedaço que é tido como Camurim, que Camurim também pertence à Barra da Tijuca. Então, mas ali a Cidade de Deus fica nessa fronteira, né? Nós temos, a OAB Barra já fez alguns projetos lá, assim como Madureira Jacarepaguá também já fez. Então, assim, o importante é assistir, o importante é que possamos alcançar a ponta final, o advogado e também a sociedade. Sim. Doutor Rodrigo, uma questão também que tem me parecido pela fala de vocês todos é que essa situação ela pode causar também um agregamento maior da instituição ou dos advogados. É possível perceber isso? Porque esse contato humano que a doutora Claudete falou, isso aproxima, né? São marcas positivas no meio dessa tragédia toda que irão ficar. Qual é a sua percepção? Olha, se tem uma percepção que a gente pode declarar sobre a pandemia, é que ela foi democrática. Ela atingiu do advogado mais humilde até os grandes escritórios. Visto aí que hoje vemos no centro do Rio uma oferta de andares de escritórios com preços aviltantes, muito inferiores a que eram antes oferecidos, antes da pandemia, inclusive. Mas, Marcos,
só te corrigir um pouquinho, não arrumando problema, passou do Grumari para cá, Barra de Guaratiba, é Campo Grande. É Campo Grande, tá vendo? É Campo Grande, isso aí. Vamos ter um conflito de jurisdição aqui. Tá Enfim, mas Campo Grande, Bangu até Santíssimo é Campo Grande. Senador Camará já entra na seara da doutora Claudete. Então, nós estamos aqui em um ambiente que, às vezes, o advogado reside em Campo Grande, Bangu ou na Barra, mas advoga em todos os fóruns. Temos essa peculiaridade. A Zona Oeste é muito forte, tanto na esfera econômica quanto na advocacia. E, de certa forma, José Fernando, respondendo a sua pergunta, eu acho que esse momento da pandemia, ele conseguiu, de fato, demonstrar o papel da ordem, não apenas como um órgão de classe que, para muitos advogados, apenas cobrava anuidade. Pelo contrário, nós demonstramos que nós, enquanto órgãos de classe, estamos muito à frente, com todo respeito, às demais profissões. A OAB, certamente, e não estou questionando o valor da anuidade, até que eu defendo, pela quantidade de contraprestação de serviços que a ordem oferece e ofereceu durante a pandemia. Então, mais do que nunca, eu acho que cada dirigente de ordem ele acabou se aproximando de alguma forma do seu jurisdicionado, porque, de fato, eles precisaram contar com um presidente local. É sempre importante te ressaltar a atuação do Luciano Bandeira e do próprio Ricardo Menezes, que, de fato, se mostraram o tempo todo, durante a pandemia, propícios e presentes para todos nós, presidentes e demais advogados. Porém, o papel do presidente da subseção é mais ou menos aquele do advogado que passa na sede da OAB e entra direto no nosso gabinete. Ele não agenda, ele não liga. Então, eles hoje enxergam a gente não apenas como presidente, mas como alguém que muitas vezes é a única saída para diversos problemas que a pandemia trouxe a esse advogado. Então, eu acho que sim, houve uma humanização do papel de cada presidente de subseção por conta das nossas atuações aqui na pandemia. Doutora Claudete, e apoio técnico? Vocês conseguiram atuar dessa forma para suprir essa catástrofe que atingiu a muitos advogados? E o corpo técnico da sua subseção, os profissionais, os atendentes, enfim, eles também compreenderam esse momento que a gente está vivenciando? Eles tiveram esse perfil psicológico que a senhora falou, de procurar deixar que o ambiente para advogado fosse um ambiente mais acolhedor? Sim, José Fernandes, deixa eu só fazer um adendo e explicar que essa questão da saúde mental do advogado se eclodiu na pandemia, mas a gente já estava diante de um cenário de perdas de direito, onde a advocacia já vinha enfrentando diversos problemas com a tese do mero aborrecimento, com a reforma trabalhista, e aí veio a pandemia e acabou de derrocar tudo que a advocacia tinha como trabalho. E importante também foi o olhar da OAB Bangu no sentido de colocar um psicólogo para tratar justamente dos funcionários, né? Porque muitos advogados chegavam aqui estressados, sem perspectiva de trabalho e acabava de uma forma até inconsciente despejando aquele momento de dificuldade na equipe, na nossa equipe. Então, foi disponibilizado, através de um trabalho abnegado de parceria, uma psicóloga que tratou exclusivamente de nossos funcionários. E aí, nesse sentido, aliado à psicologia que era oferecida ao advogado, mais o treinamento que a nossa equipe recebeu, né, nós conseguimos superar essa questão aí emocional. Já na questão técnica, de imediato, logo assim que terminou o Colégio de Presidentes e realmente houve o decreto governamental que foi obrigado a fechar tudo, né? E a gente ficou naquela situação. Gradativamente fomos retornando à atividade conforme a pandemia ia sendo controlada. O nosso presidente, Luciano Bandeira, disponibilizou vários computadores já com câmeras, já adaptados às audiências virtuais. Então, como o doutor Rodrigo Plaza mesmo falou e bem ratificou o nosso colega Marcos, hoje a OAB como um todo, ela
ela não é só enxergada como uma instituição de classe. Ela, para o advogado, essa pandemia teve fatores negativos, mas tiveram fatores positivos. Eles enxergam hoje a OAB como uma aliada, uma casa em que ele, passando por um problema, ele pode vir procurar, bater no gabinete do presidente da sucessão, que se a gente não puder solucionar de imediato aquele problema, estaremos em busca de uma solução para ele. Então, foi positivo sob esse aspecto, o legado da pandemia. Doutor Marcos, é uma contradição incrível, né? Porque a gente está enfrentando essa crise e ela fez despertar nos advogados, de uma maneira geral, essa importância que muitas vezes a gente não tem nem da época da faculdade, que nós pertencemos a uma corporação, que nós somos figuras essenciais na administração da justiça. Não é possível que a justiça, que a gente tenha algum tipo de perspectiva de uma paz social, de uma maior difusão de direitos democráticos, sem a participação do advogado. E o depoimento da doutora Claudete está nos reforçando isso aí, né? Que não só o advogado, mas toda a estrutura, né? O trabalho muito bacana do doutor Ricardo Menezes, que é uma figura que é adorada por todos nós, toda a classe adora o doutor Ricardo, o doutor Luciano, enfim, tem mostrado que, para além de serem pessoas que ocupam uma função dentro da corporação, são pessoas extremamente humanas, estão preocupadas com o que está acontecendo com o colega, até porque eles vieram da base também, né? Então, conhecem bem o assunto. Queria ter a tua percepção sobre essas questões todas, doutor Marcos. É curioso, tanto o doutor Ricardo Menezes quanto o doutor Luciano Bandeira foram presidentes de subseção. Aliás, a subseção da Barra é o que nos orgulha muito, né, e nos traz um senso de responsabilidade muito grande, mas como o Rodrigo falou, né, a Claudete também, o presidente de subseção ele está na ponta, ele está ali na capilaridade do sistema, é ele que colhe, num primeiro momento, reclame as dores, ele que sente as dores da advocacia e da própria sociedade. E Zé Fernandes, eu tenho plena certeza de que não existe uma OAB forte sem se unida. Se a advocacia não se unir pela OAB, pela ordem, porque é todos nós. Costuma dizer, o Marcos é presidente, o Rodrigo, a Claudete. Não, nós só estamos emprestando o nosso rosto e a nossa cara para bater, né, para apanhar, aí que a gente acaba apanhando muito. Mas a gente é só a figura, né? Porque, na verdade, nós não fazemos nada, absolutamente nada, sem toda a nossa equipe, sem a nossa diretoria, sem o nosso conselho, sem o nosso corpo de advogados e, principalmente, sem a advocacia participar. Porque as subseções não teriam razão de existir se a própria advocacia não utilizasse dos equipamentos da subseção, não se valesse da subseção, né? Então, essa união, essa pandemia, ela, de certa forma, ela auxiliou esse processo de união, de reencontro da classe com a ordem. Não era raro a gente perceber que o único contato do advogado com a ordem era que ele ia pegar a carteira profissional dele. E depois ele nunca mais sabia de OAB. Não ia, não queria saber onde é que era, e reclamava do preço da anuidade. Sim. Como o Rodrigo colocou, eu também defendo a ordem, considerando todos os serviços que a OAB entrega, né, para a população. A doutora Claudete inaugurou há pouco tempo lá em Bangu a Casa da Advocacia no Complexo Penitenciário, uma maravilha de estrutura que está beneficiando a advocacia do Rio de Janeiro inteiro. Doutor Rodrigo Plaza também tem os pontos de atendimento. Sim, pode falar. Não, eu queria passar para o doutor Rodrigo, porque a gente já está chegando no nosso final aqui. Eu queria pegar... Passa rápido. Eu queria pegar um outro aspecto, que é o seguinte: esse entendimento, essa consciência de classe ajuda a melhor reivindicar situações da classe em relação a outras estruturas, por exemplo, Poder Judiciário, enfim, eles acabam ficando mais sensíveis às reivindicações dos advogados, porque passam a não ser mais reivindicações individuais, mas elas carregam ali um sentido de corpo. Há essa possibilidade também, doutor Rodrigo?
Sim, é claro que existe uma relação, vamos dizer assim, amistosa hoje entre a OAB e demais órgãos, tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público, procuradorias e até a Defensoria Pública. Mas sabemos que existem muitos problemas ainda. E a OAB acaba sendo o hiato entre esse advogado e o próprio Poder Judiciário, nos casos de enfrentamento contra violação de prerrogativas. Mas eu vejo que, na medida que a classe reconhece o papel da OAB, tanto da presidente estadual quanto de cada presidente de subseção, essa união torna até os nossos requerimentos perante os tribunais e demais órgãos públicos muito mais consistentes. Quando a advocacia percebe que requerimentos individuais são meramente protocolizados e arquivados e passassem a perceber que, de fato, um requerimento mais consubstanciado, feito pela OAB, certamente a possibilidade de ter um êxito nessa reivindicação é muito superior. Então, eu vejo, sim, que essa união que a pandemia trouxe, essa conscientização de que não adianta o advogado ficar o tempo todo se vitimizando ou apontando para a OAB falhas que não são da própria OAB. Infelizmente, muitos advogados entendem que o judiciário, quando demora um processo, a falta de celeridade é culpa da OAB. O judiciário está fechado, é culpa da OAB. Não, não é culpa da OAB. Nós sim podemos, em nome da classe, reivindicar por melhorias, mas sabemos o nosso papel e a limitação da atuação da OAB. Mas se estivermos todos com o mesmo pensamento, conscientes de que essa sinergia e essa aclamação da advocacia por melhorias de condições de trabalho perante os órgãos públicos, certamente terá muito mais êxito. Sim. E olha, para a gente encerrar, gente, eu queria 1 minuto para cada um dos senhores e senhoras, para suas considerações aqui finais, agradecendo mais uma vez terem topado aqui participar do nosso encontro. Então, Marcos, 1 minuto. 1 minuto, vamos lá. Bom, primeiro agradecer a participação nesse convite, desse evento. Foi um prazer participar do programa aqui, OAB Debate, e reforçar essa necessidade de nos mantermos unidos. A união da advocacia, ela é primordial para o sucesso da OAB. A OAB, ela não existe sem o advogado, ela é feita para o advogado. E hoje nós temos uma advocacia modificada, uma advocacia que se reinventou e continua se reinventando. Aliás, uma advocacia modificada, inclusive, na sua forma, no seu gênero. Hoje em dia, as mulheres são maioria na ordem. A gente vê, a doutora Claudete está aqui, é uma brilhante representante do gênero feminino, uma presidente muito querida, e tenho certeza que vai caminhar aí para uma próxima gestão feliz. E nós precisamos ter essa união de todos da advocacia. Então, eu quero convidar os advogados a participarem, se inteirarem, aqueles que ainda não estão inteirados, vão participar da OAB, procure saber o que a OAB tem para você na sua subseção, no seu estado. Obrigado. Doutor Rodrigo. Bom, finalizando aqui a minha fala, agradecer muito pelo convite desse programa, José Fernandes. Seu programa já é uma referência para todos nós, e parabenizar especificamente por convidar os presidentes de subseções. Acho que é muito importante dar essa visibilidade a todos nós que carregamos esse fardo, e eu acho que a pandemia ocorreu em algum momento e não foi à toa. Nós somos hoje vocacionados e era para estarmos aqui. Eu não acredito em coincidência. Eu acho que todos os presidentes atuais que se dedicaram, eles precisavam passar por isso. Amadurecemos, erramos, acertamos, mas principalmente, nenhum de nós, em qualquer momento, nos omitimos. Vamos pecar pelo excesso, jamais pela omissão. Isso eu posso afirmar aqui e garantir a vocês, Zé Fernandes, sempre que precisar, qualquer diálogo com subseções, eu acho muito importante. A gente consegue, de certa forma, dar transparência ao nosso trabalho, que muitas vezes não é, de certa forma, publicizado. Eu acho que a gente precisa desse espaço. Parabéns ao programa, e sempre que precisar, ainda mais com colegas aqui da região, que eu me sinto muito à vontade, vizinhos, OABs, irmãs, pode nos convidar, que será sempre uma grande honra dialogar sobre o melhor para a advocacia. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado. Doutora Claudete, deixamos o encerramento
por sua conta. Depois que falou Rodrigo, falou Plaza, sobra pouco para mim, mas vamos lá. Gente, o nosso trabalho como presidente de sucessão é um trabalho abnegado, é um trabalho que a gente faz por amor à advocacia. Eu, quando me candidatei a ser presidente da OAB Bangu, era por gratidão por tudo que a advocacia havia me proporcionado. E, por ironia do destino, ou talvez por coincidência, um momento muito crítico, e nós, naquele momento, mesmo sem ter muita experiência da máquina, né, de ordem, fomos capazes, dentro do que era possível, de entregar um trabalho de qualidade para a nossa região. E essa pandemia, olhando pelo aspecto positivo, que qualquer situação, por mais desagradável que ela seja, ela tem sempre um aspecto positivo, um legado positivo, foi capaz de trazer os advogados para dentro da OAB, encarar a OAB como uma aliada, como uma amiga, né? Não só os advogados, mas a sociedade em si, ela reconheceu o papel fundamental que as OABs locais, né, as subseções, exerciam naquela comunidade. Então, fica aqui o meu agradecimento, eu sou super grata por ter tido a oportunidade de estar à frente aí da OAB Bangu nesse triênio. Eu acredito que a nossa região, com esses colegas que nós temos, o Rodrigo, o doutor Marcos, a gente tem condições de fazer nessa gestão, né, nessa próxima gestão que virá, um trabalho de maior qualidade, tendo em vista que as dificuldades foram superadas. E é isso, eu desejo boa sorte a todos, agradeço a você por essa oportunidade da entrevista, agradeço ao meu presidente Luciano Bandeira e Ricardo Menezes, que eles foram fundamental em fornecer essa estrutura de trabalho para todos nós. Olha, eu que agradeço imensamente e agradeço a oportunidade de estar possibilitando fazer essa conexão entre os nossos colegas advogados, as pessoas que estão pesquisando pelas redes o que faz a OAB do Rio de Janeiro, fazer essa conexão entre vocês que estão nessa linha, que são pessoas abnegadas, que abdicam muitas vezes de horários com a família, de afazeres particulares, abrem mão de uma série de espaços de lazer para estarem aqui fazendo um trabalho em prol da sociedade, em prol da advocacia, abrindo os braços para os seus colegas, para os nossos colegas. Gente, mais uma vez, quero agradecer a doutora Claudete Capella do Vale, ela que é presidente da nossa 31ª subseção de Bangu, doutor Marcos Antônio Silva Soares, ele que é o presidente da nossa 57ª subseção da nossa OAB da Barra da Tijuca, e o doutor Rodrigo Lopes Plaza, ele que é o presidente da nossa 29ª subseção de Campo Grande. Gente, mais uma vez, um grande abraço. A gente se vê num próximo encontro, se Deus quiser. Até lá. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada.